campanha. Muito bem, vamos então, começo por si, Dr. Regis Conrado. O Presidente da República vai tomar posse, de acordo com o comunicado do Conselho Constitucional, e a Constituição da República, no artigo 146, no ponto 1, refere que o chefe do Estado, neste caso o Presidente da República, é o chefe do Estado e é também o símbolo da unidade nacional. E neste momento assistimos protestos, assistimos uma espécie de existência de um povo que entende que Daniel Chapo não pode tomar posse porque não foi votado pela maioria, conforme os resultados anunciados pelo Conselho Constitucional, após também os cálculos da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, ao meio a estes protestos, como é que Daniel Chapo pode de facto garantir que seja o símbolo da unidade nacional? Mais uma vez, portanto, muito obrigado. Há duas primeiras reservas em relação ao que disse. É preciso compreender que, por um lado, nós temos os protestos, não é? Cujo fundamento não pode ser simplesmente adstrito à questão dos resultados eleitorais. Acho que há suficiente trabalho nessa perspectiva que mostra que o interior e a estrutura das manifestações vai para além dos resultados eleitorais. Quer dizer, há questões de ordem social, há questões de ordem económica e, por consequência, há questões de ordem de desqualificação social que alguns grupos populacionais entendem que não é mais possível suportar. Isto é uma parte da resposta dos protestos. A segunda, a questão dos resultados eleitorais. É óbvio que serviram de pretexto para poder discutir os grandes assuntos do país. Questões de desenvolvimento, questões de integração, questões de inclusão, etc, etc. Então, nós não podemos, a prioristicamente, dizer que toda a sociedade moçambicana está na rua a revoltar-se por causa dos resultados eleitorais. Não seria muito sincero intelectualmente. Essa é a primeira chega, metodológica. A segunda, se é verdade que nós estamos num contexto em que o doto constitucional, portanto, proclamou e validou e proclamou os resultados e, por inércia da circunstância, também comunicou à sociedade moçambicana que haverá a tomada de posse no dia 15, o que se deve subentender é que a República de Moçambique, como um todo, e na sua longa história dos últimos 50 anos, sempre teve momentos de grande tensão social. Nós sabemos disso. Grande conflito, de grande contradição. Mas não é por causa das grandes contradições internas do processo histórico moçambicano que a unidade nacional seja colocada em causa. Não me parece que os moçambicanos que vão para a rua estejam a discutir o problema da unidade nacional. Estão a discutir mais inclusão, estão a discutir melhores condições de vida, melhores serviços públicos, a redução do desemprego, estão a discutir até a questão da sua qualificação social, quer dizer, a sua dignidade social. Olhando nesta perspectiva, eu tenho o entendimento de que o doto constitucional validou e proclamou os resultados, então nós podemos subentender que nós temos um Presidente da República que foi eleito, mas também, e por inerência da circunstância, é o Presidente de todos os moçambicanos. E sendo o Presidente de todos os moçambicanos, a sua primeira grande responsabilidade não é tanto discutir quem que lhe votou, quem que não lhe votou, mas é discutir o panorama nacional. O problema de Moçambique não é tanto, na verdade, se há moçambicanos que se desentendem nas suas opiniões políticas. É normal, há opiniões políticas diversificadas em Moçambique, não é? Nós temos mais de 50 partidos em Moçambique que têm opiniões diversificadas sobre a dinâmica da construção de Moçambique. Mas se o Presidente Chapo, que foi eleito nos termos daquilo que é o acordo do Conselho Constitucional, e por inércia das circunstâncias nós temos que respeitar esta figura, é preciso entender que a função principal da função presidencial é de ser um homem da República de Moçambique e, sobretudo, tem que ser o esteio da unidade nacional. Ao dizer isso, quer dizer que mesmo que hajam protestos, hajam conflitos sociais, mas o mais importante, e aí está a responsabilidade primária do Presidente da República, é de convocar os moçambicanos a entenderem que ele foi eleito para governar os interesses coletivos. Governar Moçambique não é uma questão partidária. Governar Moçambique é uma questão
de responsabilidade com a República, com a pátria nacional. E essa dupla função, nós temos o hábito de partidarizar, portanto, Moçambique. Não. Um partido é um instrumento com o qual nós acedemos ao poder. Mas quando se chega, portanto, ao poder, há uma responsabilidade congénita em que nós temos que ter a capacidade de ultrapassar o partido para podermos consolidar a unidade nacional. Eu vou terminar dizendo duas coisas que me parecem fundamentais. Em 1935, o grande filósofo, podemos assim dizer, e psicanalista Freud, na sua discussão com o grande cientista físico Einstein, havia uma pergunta: como é que nós podemos melhorar o mundo num contexto de grande convulsão social? Estávamos a caminhar para a Segunda Guerra Mundial. A resposta dos grandes intelectuais, dos grandes sábios, foi única. A primeira grande responsabilidade de qualquer que seja o governante, antes de mais, deve ser ele próprio, o corpo e a substância da nação a que ele pertence, para que ele compreenda os problemas, as emoções, as dinâmicas e a estrutura dessa sociedade. Eu penso que é nesta dimensão, se me permite, que o presidente eleito deve ter como o seu pilar, compreender aquilo que é o tecido social em que nós estamos inseridos. Tem que ser a pele do corpo da sociedade moçambicana. Tem que ser uma espécie de um corpo social total. Tem que compenetrar aquilo que são as profundezas da sociedade moçambicana para que ele corporize, portanto, esta ideia de ser Presidente da República. Não é um problema do Presidente, quer dizer, o Chapa é um corpo, mas ele representa, sobretudo, uma ideia, uma esperança, um destino para os